Quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Equador, em 8 de agosto de 2022, solicita a secretária a leitura da sessão da ata anterior. Justifico a ausência do vereador Petrônio Felipe, que não pode estar presente. Com a palavra à secretária. Ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Equador, realizada no dia 1 de agosto de 2024. Às 19 horas, presente os senhores vereadores Fábio Aurélio Bucão, atual presidente, Josenildo Alexandrino da Nóbrega, Antônio Marcos de Araújo, Welson Bezerra, Francisco Grangeiro Diniz Neto, Petrônio Felipe Diniz, José Geraldo da Silva Júnior, Mariano Norberto da Silva e José Franquinei de Souza Andrade. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida a ata da sessão anterior, que é aprovada por unanimidade. Leu o seguinte expediente, requerimento de número 32, de 2024, que solicita concessão de título de cidadão honorário ao senhor Urano Fernandes de Medeiro. Em seguida, o senhor presidente cumprimenta a todos e solicita ao plenário a dispensa de prazo, e o referido requerimento é votado e aprovado por unanimidade. Logo após, a palavra é facultada aos vereadores. E nada mais havendo a tratar, encerra a sessão e convoca a próxima para o dia 8 de agosto de 2024. Sala das Sessões, em 1 de agosto de 2024. A ata está em votação e discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Eu solicito à secretária a leitura do expediente do dia. Projeto de lei de número 26 de 2024. Ementa. Reconhece de utilidade pública a Associação Rural da Malhada Grande e a adjacência de Equador, Rio Grande do Norte. Autor, José Franquinei de Souza Andrade. Eu indago ao plenário se, em razão da matéria, essa é uma matéria simples, que não, se podemos dispensar o prazo regimental. Então, eu vou passar a palavra para a Comissão de Legislação, vereador Netinho e vereador Welson. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Como o presidente bem falou, não tem nenhuma matéria específica que seja muito complexa e, tendo em vista a utilidade, né, do projeto de lei, a comissão dá parecer favorável oral. Vereador Welson, quer se pronunciar? Favorável. Então, eu vou passar agora a palavra para o vereador, autor da proposição, José Franquinei. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Eu coloquei o requerimento aqui, o projeto de lei, aliás, que é uma reivindicação lá da associação, né? Da referida associação. Para os senhores ficar mais cientes, a associação de Malhada Grande, ela foi extinta, a primeira associação que foi criada lá há muitos anos, né? E devido a estar muitos anos inativa, a gente teve que criar uma outra associação, né? Que é essa aqui, que ainda não tinha entrado naquele projeto de lei lá que foi votado, né? Para reconhecimento de utilidade pública. Então, se fez necessário fazer esse projeto de lei aqui com essa associação em especial. Agradeço aos colegas aí que puderem votar favorável. O vereador Mariano Norberto. Favorável. Vereador Netinho. Favorável. Vereador Welson. Favorável. Vereador Mil. Favorável. Vereador Antônio Marcos. Favorável. Vereador José Geraldo da Silva Júnior. Vereador José Franquinei. Favorável. O projeto aprovado por unanimidade vai ser encaminhado para sanção e publicação. Não havendo mais matérias a serem votadas, agora eu vou fazer o sorteio dos oradores. Se algum dos colegas vereadores quiser transmitir sua fala, pode transmitir da sua rede própria. Tá certo? O primeiro vereador será José Geraldo da Silva Júnior. Não vai falar? Pois não. Senhor presidente, eu não ia falar não, mas eu vou deixar aqui só para deixar registrado.
Só deixar aqui registrado a minha tristeza, né, com aquele incêndio, né, dessa semana com a máquina, que é uma máquina que a população precisa tanto, principalmente a população da zona rural. E, infelizmente, a gente viu aquela cena de patrimônio público, né, o dinheiro público sendo queimado. Então, a gente fica triste, né? Na verdade, eu não sei qual foi o motivo, mas só aproveitar para pedir para que, de repente, que sirva, né, para que, assim, de aprendizado, para que prestem mais atenção, tenham mais cuidado com outras máquinas que tenham, né, carros, para que não venha acontecer novamente. Que a gente sabe que uma máquina daquela, não estou aqui querendo fazer politicagem, até porque nem passa nas redes sociais, vai passar isso depois da política, mas a gente sabe que uma máquina daquela realmente dificilmente se pega fogo daquele jeito. Só se realmente for um esquente muito grande, já tiver vindo esquentando muito grande. A gente vê aí as empresas que tem aqui em Equador, que tem máquinas há anos e anos e nunca se viu uma máquina daquela pegando fogo, né? Porque se tem um cuidado, né? Infelizmente, a gente não vê esse mesmo cuidado quando se fala da coisa pública. Só para vocês terem ideia, aquele ônibus que eu consegui com a senadora, quando Fátima Bezerra era senadora, acho que em 2019 eu consegui aquele ônibus para os estudantes. A gente sabe que um ônibus, Marquinhos, que é motorista, tá falando, Marquinhos é motorista, ele deve saber mais do que eu. Um ônibus, se for bem cuidado, um ônibus 2019, como é aquele ônibus, eu acho que chegou em 2019 aquele ônibus, com 5 anos de uso, é um ônibus ainda novo, né? É um ônibus seminovo. E, Fábio, eu fiquei sabendo que aquele ônibus, o maior, né, que eu consegui com acessibilidade, tem aquele elevador, né? Inclusive eu consegui no tempo, principalmente por causa que Jean Ângela andava para Campina todos os dias, está com o motor batido, né? Eu fiquei sabendo ontem que o carro está com o motor batido desde maio em Natal, mas eu não sabia, por incrível que pareça, eu não sabia, eu achei que estava. Então, assim, se fosse na mão de um particular, de uma pessoa, de um particular, se fosse, com certeza um ônibus de 4, 5 anos não estaria com o motor batido, né? E a gente sabe que se tivesse um pouco mais de cuidado, não aconteceria o que infelizmente tem acontecido. Então, só deixar aqui, só voltar a dizer que não é politicagem, que eu nem preciso de estar falando politicagem, não está sendo transmitido, mas aqui nós somos representantes do povo, a gente tem esse dever e tem essa responsabilidade, né, de se importar com a coisa pública, né? E a gente... Me permite uma palavra só. Eu, inclusive, hoje pela manhã, estive lá na prefeitura e o Elcio, inclusive, estava lá presente. O secretário de Transporte, Lucas, ele, inclusive, mostrou lá o documento mostrando que a máquina, no mês de maio, passou por uma manutenção. Mas que tipo de manutenção? Bom, aí eu não entrei em detalhes. Né? Eu não entrei em detalhes, né? Mas aí, assim, não estou querendo, né, fazer uma contrapalavra que você está dizendo, não. Mas aí, por exemplo, ele me mostrou a documentação que foi feita, não foi isso? Não, eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que está errado. Porque algumas pessoas tipo assim, indagaram, não é porque não faz manutenção, tal. Mas ele mostrou lá, inclusive, que tinha sido feito no mês de maio. No mês de maio, eu não sei se foi 5 ou 7 de maio, que tinha sido feito manutenção. Ele mostrou, inclusive, a nota de pagamento do serviço lá. Só para título de informação. Eu vi, inclusive, entendeu? Eu vi essa nota, mas assim, que tipo de manutenção? Aonde foi essa manutenção? Né? Aonde foi essa manutenção? Né? Então, a gente sabe que tem vários tipos de manutenção num carro. Né? Então, assim, fica a minha preocupação. Até porque, doutor Fábio, a nossa cidade ela tem 3 máquinas, né, para trabalhar, e uma pegou fogo, e pelo que eu estou sabendo, as outras 2 estão quebradas há muito tempo. Então, assim, como é que fica a população agora? Uma estava no Tenório até um certo dia, não ajeitaram, mandaram para cá, está aqui sem ajeitar. Eu acho que é a Patrol, nem sei, que eu nem entendo muito dessas máquinas.
a patroa, né? Então, tinha... Pronto, pois é, eu fiquei sabendo disso. A patroa está lá na bulandeira parada, quebrada. E a outra, que estava no Tenório, está aqui parada também. Então, assim, hoje Equador não tem máquina para trabalhar. E as estradas da zona rural, a gente sabe a situação. Quando iam começando a ajeitar, né, acontece um negócio desse. Então, assim, nossa preocupação, eu não estou falando aqui porque sou oposição, mas eu acho que cada um aqui, oposição, situação, tem a responsabilidade, né, de se importar com a coisa pública e que as coisas andem bem, né? Se a coisa estivesse andando bem, todo mundo sabe aqui a minha forma de trabalhar, a minha forma de fazer política. Eu não ando fazendo politicagem, não ando fazendo baixaria, não, mas minha preocupação como equadorense e como vereador, né, na manutenção da nossa frota, né? Minha preocupação é essa, porque muito foi se falado, né, de frota, inclusive eu consegui vários veículos, né, nessa gestão agora, e tenho a obrigação de me preocupar, que isso é para a população. Essas máquinas têm que servir à população. E no momento que você vê tudo quebrando, pegando fogo, aí a gente fica preocupado. Quem não ficar preocupado é porque é um irresponsável, né? Então, assim, só para deixar registrado essa minha fala, da minha preocupação com, principalmente, o homem do campo agora, que vai provavelmente sofrer mais do que vinha sofrendo com as estradas por falta de equipamentos. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador José Geraldo da Silva Júnior. E o próximo será o vereador Josenildo Alexandrino da Nóbrega. Próximo, o vereador José Franquinei, 19 e 21. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, plateia que está aqui presente, servidores da casa e o pessoal que nos assiste agora na transmissão aqui no meu Facebook. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, aos colegas vereadores, né, pelo o projeto de lei aqui aprovado, né, a Associação da Malhada Grande, reconhecida por utilidade pública, né, será de grande importância. A gente sabe da importância que é um projeto de lei desse para aquela comunidade. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria aqui enfatizar, né, reforçar também a fala do companheiro Júnior, que me antecedeu, da preocupação em relação ao ocorrido antes de ontem, né, na comunidade de Malhada Grande, né, em relação à máquina a máquina retroescavadeira, né, do nosso município, que infelizmente chegou a pegar fogo e se acabar, né? Lamentável. Eu passei ontem, na verdade, lá pelo local, né, eu fui na Malhada Grande, e é uma cena muito triste, vereador Fábio, de ver, né, um bem, um patrimônio público dessa natureza, né, uma máquina que tanto ia servir a população do Equador, e infelizmente chegar a um ponto desse. E aí os colegas aqui levantou um questionamento agora há pouco, né, em relação à manutenção da máquina. O secretário, segundo a fala do presidente Fábio, o secretário mostrou, né, a manutenção da máquina no mês de maio. Só que é igual o vereador Júnior falou, né? Existem vários tipos de manutenção em uma máquina daquele porte. Existe a manutenção da sua tração dianteira, que é a concha da frente. Existe a manutenção da sua tração traseira, que é a concha de trás. E existe a manutenção de motor, que eu acredito que foi o problema, né, que tenha sido possivelmente ocasionado aquele incêndio, né, trazendo um prejuízo daquele tamanho ao nosso município, né? Infelizmente, quem vai pagar a conta é a população mais carente, principalmente da zona rural, que é quem mais precisa daquela máquina.
Só que, vereador Júnior, o que mais me preocupa é saber que nem tão cedo o município de Equador vai conseguir outra máquina daquela. Independente do prefeito que esteja daqui para frente. E aqui eu de fato fico preocupado, porque se a gente for lembrar, aquela máquina foi do kit do PAC, né? Acredito que no governo Dilma, não lembro, né? No início do governo Dilma. Então veja a quantidade de anos que faz já, e sem previsão de vir outro projeto daquela natureza para os municípios. E aí a gente sabe da complexibilidade que é reivindicar uma emenda parlamentar para uma aquisição de uma máquina daquela, porque a gente sabe que para uma máquina daquela vir para um município depende de inúmeras coisas, né? Acredito que Parelhas recebeu uma PC, salvo engano, há algum tempo atrás, mas uma PC só vai se tiver tantos habitantes, que tenha demanda, enfim. Então a gente sabe da complexibilidade que é conseguir uma máquina daquela, né? Então, assim, é lamentável, né? Eu, sinceramente, fico triste demais quando eu vejo aquela cena, a máquina toda queimada, não presta para nada, a não ser para ferro velho, né? E, assim, se foi falta de manutenção, que eu acredito que tenha sido, né? Por quê? Porque há muitos dias atrás já vinham se queixando que aquela máquina estava trabalhando sem força. E quem tem uma noção mínima de mecânica sabe que quando um veículo vem perder força, é problema do motor, né? Mas para mim não é novidade, não é surpresa, porque a irresponsabilidade dessa gestão é tão grande que há poucos meses atrás foi batido o motor do ônibus novo, que o vereador Júnior conseguiu com muito suor, muito sacrifício, né? O ônibus novo que a gente tinha aqui. E quem está pagando o preço? A própria população, porque os universitários hoje era 3h30 da tarde, estavam sem saber se não iam para a universidade, porque até então não tinha parecer nenhum dos 2 ônibus que leva o pessoal para estudar em Campina Grande. Então, tudo isso você vê como é complicado, né? Então, assim, independente dos vereadores aqui ser de base, ser de oposição, não vem ao caso, a gente precisa se preocupar, porque é dinheiro público. Porque quem está pagando a conta, a fatura, é a população. Outro exemplo, o carro-pipa do município está quebrado há vários meses, né? Está em Natal, lá que a oficina parece que é para lá agora, que faz manutenção, né? Vários carros, eu já escutei relatos que tem carro da saúde, ou é da assistência, não sei bem agora, que está rodando sem pneu de estepe, né? Há poucos dias, o pessoal do Equador vinha de Caicó e encontrou a ambulância do Equador quebrada, né? O pneu estourou, mas o pneu estourou porque estava na lona, estava no arame. E o motorista extremamente preocupado, que já, segundo o motorista, que eu não sei quem era também, o menino que me contou, disse que o motorista já tinha alertado que aquele pneu estava daquela forma. E assim, veja só, o pessoal vinha de Caicó, né, com paciente, e aí estoura um pneu por falta de manutenção, porque não tem um pneu bom. Assim, pessoal, infelizmente, essa é a situação do nosso município, né? A frota do nosso município, ela está sucateada, isso é um fato, né? Todas as máquinas do nosso município hoje estão quebradas. A patrol que estava na zona rural patrolando, parou, está lá debaixo do cajueiro, em frente à porta de Tico, da família de Júnior, porque, segundo a informação que me chegou, não tem lâmina. E as máquinas que estão fazendo as estradas do município, é as máquinas dos empresários. São essas máquinas que estão fazendo as estradas do nosso município. Porque as estradas do nosso município, presidente, faz 3 anos que não é feita. As estradas e os rostos, quem acompanha nas minhas redes sociais e aqui os colegas, é testemunha minha, que eu tenho cobrado isso aqui quase toda a sessão, não é mais nem novidade para ninguém. E, infelizmente, os outros ônibus, aquele ônibus que quebrou naquele dia lá na divisa da Carneira com o Galo Branco, está nas mesmas condições.
extremamente depreciado, sem para-choque, né? Todo remendado de aramos para lama. Infelizmente, esse é o retrato desse desgoverno que está em Equador, dessa gestão catastrófica e irresponsável, certo? É muito preocupante a situação do Equador, minha gente. É muito preocupante. Acredito que a gente precisa rever muita coisa, mas muita coisa mesmo. Nossa cidade, ela pede socorro de fato. Nunca se viu isso na nossa região. Uma máquina de um município, um bem público, um patrimônio de quase R$500 mil pega fogo, né, possivelmente por uma falta de uma manutenção periódica. Até que o secretário nos prove o contrário, que a manutenção foi no motor, nada nos leva a crer que foi falta de manutenção isso. Então fica aqui a minha nota de repúdio, certo, a essa gestão e a minha cobrança, a minha preocupação. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são minhas palavras. Obrigado, vereador José Franquinei. O próximo vereador será Mariano Norberto, líder do governo. Boa noite, senhores vereadores. Em relação à questão do incêndio do trator, lógico que é evidente que a gente, como representante fiscal do bem público, a gente tem que ficar preocupado, lógico que é evidente, que tem que cobrar mais de quem manuseia a máquina para prestar mais atenção e evitar que outro acidente desse venha a acontecer. Mas em relação à questão de motor, veja bem, eu procurei informação com quem realmente entende e é da área. Eu não entendo por que incendiou, por que isso incendiou, o que causa esse incêndio nessa máquina. E duas pessoas distintas que trabalham com mecânica falou o seguinte, ó, não é esquente de motor, porque o esquente de motor ele esquenta e quebra as peças, mas não pega fogo. A única coisa que pode provocar um incêndio em um carro é a parte elétrica. Algum fio descascado, um batendo no outro, e não foi visto isso, pode ter provocado um incêndio. Agora, motor não provoca, esquente de motor não provoca incêndio. Ele bate o motor, quebra as peças, tem que refazer, é um prejuízo muito grande. Mas, lógico que é evidente que tem que ter precaução. Isso é uma preocupação válida de qualquer vereador e qualquer funcionário que esteja trabalhando numa máquina daquela, ele tem que se atentar para observar se tem algum problema desse nível e tentar comunicar e resolver. Isso é uma questão e um fato, certo? Pronto. Outra situação aqui, senhores vereadores, que é até uma questão de convite, dia 22 desse mês, Sebastião Carlos Dérico vem receber o título, a comenda José Marcelino, que é a maior honraria concedida por essa casa aqui. Convido para todos estar presente, para a gente tirar uma foto bacana com o Carlinho, que é um cara que luta por o nosso município, luta por o pessoal mais humilde, defende até os direitos dele. É um cara que já fez muito por Equador, e quem sabe ainda não venha fazer, com certeza. Então, o convite está a todos vocês para dia 22 de agosto, a gente vir mais arrumadinho, uma camisinha comprida, para tirar uma foto que é bacana, com aquele cara merece. Aqui na Câmara. Belezinha? Então, muito obrigado, senhor presidente, e essas minhas palavras. Próximo orador será o vereador Francisco Grangeiro Diniz Neto. Boa noite, senhor presidente, e demais colegas vereadores e a plateia aqui que nos assiste. E futuramente nossos internautas, né, que infelizmente a sessão não está sendo gravada. Eu não ia nem falar... não está sendo transmitida. Eu não ia nem falar hoje, mas eu me recordei de um fato que aconteceu esses dias em Equador e me deixou bastante triste. As ondas de denúncias que estão sendo feitas contra a gestão municipal do nosso município. E uma delas me deixou bastante triste, que foi a denúncia que foi, eu acredito que foi pela oposição, porque a situação não iria fazer esse tipo de denúncia. Mas, em resumo, presidente Fábio, chegou ao meu conhecimento que foi feita uma denúncia que Equador estava pagando aluguel social demais, certo? Tinha pessoas demais recebendo aluguel social em Equador. E, infelizmente, devido a essas denúncias, essa denúncia específica que foi feita,
19 pessoas vão deixar de receber aluguel social no nosso município. Então, eu queria deixar minha indignação quanto a isso, porque são pessoas que necessitam daquele aluguel social. Porque quando você sai da sua casa para ir numa assistência social pedir um aluguel, é porque você está precisando. Infelizmente, isso vai ficar o quê? São 19 pessoas que vão ficar desamparadas, vão ficar sem ter aquele auxílio. Então, assim, eu gostaria de deixar minha indignação quanto a isso e pedir que as pessoas não façam esse tipo de coisa, porque os prejudicados é a população. É a população que sai prejudicada. Porque é o seguinte, se a gente pudesse, a gente não ia só... Eu acredito que o mínimo lá é 40, estava pagando 60, algo do tipo. Era para pagar 100, 200 se o município pudesse pagar. Agora, infelizmente, denunciar porque fulano só podia receber 3 e estava recebendo o 4º mês. Eu acredito que fulano estava recebendo o 4º mês é porque fulano estava precisando. Então, assim, eu gostaria de deixar a minha indignação, presidente, quanto a isso e muito obrigado. Próximo será o vereador Petrônio justificou sua ausência. Antônio Marcos de Araújo. Dispensou. Vereador Elcio Bezerra. Então, o presidente é quem vai falar agora. Deixa eu... Mil dispensou. Não foi? Você não dispensou? Não? Dispensou logo no início. Foi nos primeiros. Senhor presidente, queria pedir permissão para mim ausentar. Pois não, concedido. Obrigado. Então, boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os nossos internautas. Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os internautas que nos assistem, os servidores da casa. Eu queria registrar novamente, como fiz essa semana através de um vídeo nas minhas redes sociais, que em razão do período pré-eleitoral e durante o período eleitoral, as sessões da Câmara estão sendo gravadas, mas não estão sendo transmitidas, para evitar problemas com a legislação eleitoral, para que algum vereador não seja acusado de estar usando a estrutura da Câmara para promoção pessoal. Agora, é lógico que qualquer um dos vereadores pode transmitir a sua fala diretamente da sua rede social, né? Assumindo, né, os riscos se exercer algum tipo de crime eleitoral, né? Então, mas cada um tem essa liberalidade. Eu queria informar a população de Equador que amanhã, às 8 horas da manhã, a Secretaria de Saúde, na pessoa do secretário, do competente secretário Joadir, e sua equipe estarão aqui na Câmara, a partir das 8 horas da manhã, para fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. A prestação de contas dos recursos da saúde, ela é uma exigência da lei, da legislação. Então, a cada 4 meses, a Secretaria de Saúde tem que comparecer à Câmara por meio de uma audiência pública para fazer a prestação de contas. E o que a gente tem visto, nós vereadores temos acompanhado, é que Equador assim, tem um salto de qualidade no atendimento à saúde. Para vocês terem uma ideia, só com relação aos gastos com o hospital, o governo federal ele só repassa R$13 mil por mês. Mas os custos, só com a manutenção do hospital, giram em mais de R$400 mil. Então, é assim, só com o hospital. Com relação a medicamentos, a gente, por exemplo, hoje o gasto com medicamentos mensais é mais de R$40, R$50 mil por mês. Medicamentos que são fornecidos de forma gratuita à população. Política de governo. Então, a gente precisa entender que a área da saúde é uma das áreas, assim, é uma área essencial, e é uma área que, quanto maior a demanda, menos é os recursos. Então, há dificuldades, que é em todos os municípios brasileiros, somente no nosso rincão, mas eu acredito que a saúde do Equador faz muito.
faz muito mais, por exemplo, do que o município de Parelhas, que eu acompanho. Então, a gente precisa saber compreender, e é importante que a população possa vir participar para saber onde está sendo aplicado os recursos da saúde. Eu sou, assim, um admirador e signatário da transparência. Eu acho que todo o recurso público, a gente precisa que as pessoas tenham acesso, tenham informação para saber onde está sendo gasto. Por quê? Porque é o nosso dinheiro, é o nosso imposto, é o suor, é o nosso trabalho. Então, todo e qualquer evento que aconteça na saúde, a gente precisa acompanhar. Não só na saúde, como na educação e nas demais áreas. Eu acho que, com relação à saúde, o Equador faz muito. Faz muito. E aí a gente vê, porque a demanda é gigantesca na Secretaria de Saúde do município. Até, inclusive, as pessoas me perguntam às vezes, mas aí o dinheiro que vem para a saúde? O que vem para a saúde não é dele, são créditos que você estabelece, você se credencia no SUS. Na hora que você pede um exame, uma consulta, uma cirurgia, vai se credenciar no SUS, e o auditor lá na ponta, na Secretaria de Saúde do Estado, ele é quem vai marcar de acordo com a ordem cronológica, porque é um sistema interligado para todo o Estado. Quando é casos de urgência, aí a Secretaria tenta, de outra forma, resolver. Mas aí a gente precisa saber entender, e seria muito importante que a população pudesse vir a participar dessa audiência pública para saber quanto o município está gastando com medicamentos, na atenção primária, entendeu? Muitas vezes até o município custeia exames de alta complexidade, que não é obrigação do município, é do Estado. Quanto o município está gastando com a máquina, com o hospital, quanto o município está gastando com os médicos, quanto o município está gastando com as unidades de saúde. Então é importante, então a população é chamada a participar. Eu queria também registrar que, com relação à questão da máquina que foi objeto de incêndio esta semana, que todos ficamos preocupados, eu hoje estive na prefeitura e o secretário de transporte, Lucas Nóbregas, ele mostrou a mim que o vereador Elcio estava presente, que a máquina tinha sim passado por manutenção. Então eu não posso chegar assim a induzir as pessoas em erro, porque ele está sendo leviano, eu dizer que foi falta de manutenção, foi falta daquilo. Eu teria que ter um laudo pericial apontando qual foi a causa. No direito, a gente precisa trabalhar com certezas. O direito não é matemático. E tem dois princípios no direito que se adequam muito a essa situação, que a gente chama de caso fortuito e força maior. Então a gente não sabe qual foi a causa que levou a máquina a incêndio. Agora, um alento que eu acho que precisa ser dito. A máquina estava trabalhando em favor da população. Isso é importante frisar. Agora aí, eu quero acreditar na boa fé, porque o secretário mostrou lá que no mês de maio a máquina passou para manutenção. Então eu quero acreditar na boa fé. Se houve algum erro, aí a gente não sabe. Só uma perícia na máquina poderia dizer se existe culpa. Se foi uma culpa, se a manutenção foi feita errada, aí a gente precisa responsabilizar a empresa que fez a manutenção. Mas aí, pelo menos, eu preciso registrar, acho que é importante, e aqui eu não estou defendendo a gestão, aqui eu estou defendendo o bem público, o dinheiro público que foi usado para fazer a manutenção. Isso é importante que a gente deixe registrado, porque a população precisa tomar conhecimento disso. Acho que era importante, inclusive, que a prefeitura esclarecesse bem essa situação, que o secretário mostrasse isso aí para a população tomar conhecimento. Está aqui, ó. Ele mostrou, o vereador Elcio estava lá, Josa também estava. Pois não, vereador. Fábio, inclusive ele hoje foi lá para fazer um vídeo e mostrar as notas que foram feitas de manutenção. Ele estava acertando com o rapaz para ir fazer o vídeo e explicar a toda a população, que eu acredito que foi feito hoje, e breve, talvez daqui para sábado, ele esteja soltando esse vídeo com explicações para toda a população. Porque realmente ele nos mostrou as notas sendo toda paga, né? Toda sublinhadazinha, os preços, tudo. Então eu venho a crer que pode ter sido um acidente ou alguma coisa assim. Breve ele vai explicar à população e eu acredito
que todos vão E, ser sabedores. e se houve uma falha técnica, uma falha humana, tudo é possível de acontecer. Olha, a gente, às vezes, eu, por exemplo, eu enfrento agora situações no meu escritório de processos que você comprou um carro e ele veio de fábrica com defeito. E essa máquina, venhamos e convenhamos, há quantos anos ela está? A máquina, tal como a gente vai se depreciando com o tempo. O tempo se deprecia há muitos anos, né? Eu acho que foi o tempo do PAC, como o vereador que está dizendo, eu acho que foi no governo Dilma. Quantos anos? Faz 12, 13 anos que essa máquina está a serviço, então chega a hora que realmente ela vai. Agora, vamos batalhar para conseguir recursos, né, para que possa se adquirir uma nova máquina para atender a demanda da população, né? O importante é que a gente está vendo que essas máquinas, como os carros, estão a serviço da população. Isso é importante. O que eu acho que precisa ser feito é isso, é trabalhar em favor da população, que estejam a serviço da população, né? Se existe alguma coisa que seja diferente disso, a gente precisa apurar, precisa saber, pedir informações, mas eu acho que a preocupação de todos os vereadores aqui, os elogios e as críticas são bem-vindas, é importante, até porque a crítica, o elogio, ela constrói, ela ajuda, e nós estamos aqui para servir a população. Essa é a nossa obrigação como vereadores, como parlamentares, como representantes do povo. Então, dado essa situação, eu encerro esta sessão, convocando a próxima para o dia 15 de agosto, agradecendo aos internautas que nos assistiram e irei, na minha rede social, como os vereadores que assim quiserem, transmitir também suas falas através das redes sociais. Agradecer aqui aos intérpretes de Libra, né? As sessões estão sendo gravadas e, após o período eleitoral, a gente vai disponibilizar para a população e, novamente, reiterar, chamar, convidar a população para que venha participar da sessão, para que venha aqui presencialmente acompanhar o trabalho dos vereadores, que é um trabalho incansável. Queria aqui, então, cumprimentar a Liz, que Liz é inveterada, ela não perde uma sessão da Câmara, viu? Seja sempre bem-vinda, viu, Liz? Muito obrigado e boa noite a todos.